Olá, queridos alunos! Voltamos com nossas aulas de ciências. Hoje iniciaremos a unidade 3, Relações de Seres Vivos. Falaremos sobre relações e interações ecológicas, relações intraespecíficas e relações interespecíficas. Aprendemos nas unidades anteriores que os seres vivos interagem entre si, uma população e indivíduos de diferentes populações e também interagem com o ambiente. Referindo às interações entre os seres vivos, uns com os outros, podemos classificá-las em dois tipos, intraespecíficas e interespecíficas. As intraespecíficas ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, ou seja, indivíduos iguais. Interespecífica ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. E essas duas podem ser classificadas como harmônicas ou positivas ou desarmônicas e negativas. Ou seja, temos dentro da intraespecíficas as que são positivas e as que são negativas. E dentro da interespecífica, as que são positivas e as que são negativas. As relações interespecíficas harmônicas são aquelas que um ou dois indivíduos envolvidos se beneficiam, não havendo prejuízo para nenhuma das espécies. Nas relações interespecíficas desarmônicas, há prejuízo para ambos participantes da relação. Vamos ver. Relações intraespecíficas, quando ocorrem na mesma espécie. Essas são as positivas. Se vocês repararem, vai ter uns sinaizinhos de positivo ou sinais negativos do lado do nome. O positivo significa que essa relação é benéfica para um ou para os dois componentes. Se estiver negativo, quer dizer que essa relação pode prejudicar uma pessoa ou não acontecer nada com ela. Ela não vai ser beneficiada ou também não vai ser prejudicada. Mas a gente vai acompanhando e eu vou explicar. Na sociedade, é a interação entre dois indivíduos em que a divisão de trabalho é entre eles, como as formiguinhas que trabalham em conjunto. Essa relação é positiva para as duas. Os dois indivíduos estão trabalhando, estão em acordo, nenhum está devorando o outro, então está tudo certo. A relação de sociedade é uma relação positiva. Colônia é a união atômica dos organismos que podem chegar para ser um e também tem divisão de trabalho. E aí temos exemplo aqui da caravela, que parece só um organismo, mas na verdade são vários. Eles andam juntinhos assim e aí fica parecendo um só. Essa relação é positiva para os dois estão sendo beneficiados, os dois se alimentam de formas iguais, nenhum devora o outro, estão agindo ali em cooperação, tudo certo. Então, dentro das relações entre os indivíduos das mesmas espécies, temos sociedade e colônia, que são duas relações positivas, ninguém está saindo prejudicado. Relações desarmônicas ou negativas. Aí temos aqui um sinal de mais e um sinal de menos. Significa que alguém está sendo beneficiado e a outra não está sendo. E na competição interespecífica temos menos e menos. Significa que temos dois prejudicados, ou seja, nenhum beneficiado. Vamos ver. Canibalismo. Quando um animal mata e come outro da mesma espécie. Esse a gente já conhece e sabemos que se o que mata para comer vai se alimentar, então ele está sendo beneficiado. E o que morre, obviamente, está sendo prejudicado. Então, uma relação positiva e negativa. Competição interespecífica. Disputa pelos mesmos recursos devido à ocupação de nichos ecológicos similares. Já estudamos nichos ecológicos, né? Vocês sabem o que é isso. Ou seja, dois indivíduos estão disputando ali alimentos, disputando espaço, disputando o que tem de disponível no ambiente, porque não tem o suficiente, então eles disputam. E também porque eles têm um modo de vida igual, e se eles têm um modo de vida igual, eles querem a mesma coisa. Então, eles estão ali disputando. Essa relação é negativa para os dois. E aí temos um exemplo de cobra, gavião e coruja que vivem na mesma região e se alimentam de roedores. Então, eles ficam brigando ali pelos roedores, e essa é uma relação ruim, porque está sempre uma briga e alguém pode ser machucado. Então, é negativa. Relações interespecíficas. Relações interespecíficas ocorrem de diferentes espécies, diferentes populações. E aí temos harmônicas ou positivas. Mutualismo é relação positiva, onde ambos são beneficiados, positiva. Relação entre indivíduos de espécies diferentes, onde dos dois se beneficiam, mas possuem dependência obrigatória e um não vive sem o outro. Como o caso dos líquens, que são as algas e fungos, eles vivem juntos. E um depende do outro para sobreviver. Se a alga morrer, então os fungos vão morrer também, porque um depende do outro. Mas é uma relação positiva. Os dois
estão sendo beneficiados, nenhum está sendo prejudicado. Eles vivem em união, eles vivem em equilíbrio, é uma relação positiva. Protocooperação também é uma relação positiva, pois ambos são beneficiados. Indivíduos de espécies diferentes que ambos se beneficiam, mas não são obrigados a viver juntos. Temos um pássaro que, aqui no exemplo, ele vive em cima dos bois, comendo os carrapatozinhos dos bois, os bichinhos. Carrapatos são parasitas, certo? Então ele vai parasitar os bois. E aí, esses pássaros específicos, eles comem esses carrapatos. Logo, os carrapatos servem de alimento para esse pássaro. Então, ele está sendo beneficiado. E o boi está perdendo seus parasitas. Então, ele também está sendo beneficiado, porque não tem ninguém mais lá mordiscando ele aí, puxando o sanguezinho dele. Então, é uma relação de protocooperação. Os dois estão sendo beneficiados e os dois não estão sendo prejudicados, mas eles também não são obrigados a viver juntos. Diferente do líquen, que precisa um depende do outro. Na protocooperação, não, um ajuda o outro, mas eles não se dependem, eles podem viver sozinhos se quiserem. Então, uma relação positiva, porque os dois estão sendo beneficiados. E temos o comensalismo, que está mais zero, primeira vez que esse zero aparece. Como assim? Um organismo é beneficiado sem prejuízo ou benefício para o outro. E aí temos o exemplo do tubarão, que tem outros tipos de tubarão que acompanham o tubarão que é maior, óbvio, e se alimenta de restos desse tubarão. E aí o que acontece? Nada, ele só está se alimentando desse resto e não está acontecendo nada com ele não está sendo prejudicado nem nada. Então é uma relação de positividade e neutralidade, onde o beneficiado é o que come os restos do animal e o tubarão está comendo ali normalmente, não está sendo prejudicado, não está sendo beneficiado, ele está normal na rotina dele. Então, o zero seria neutralidade. Relações harmônicas ou positivas. Temos também o inquilinismo, olha o zero aparecendo de novo, que é uma associação entre apenas uma espécie que se beneficia, procurando abrigo ou suporte no corpo de outra espécie sem prejudicá-la. Aí temos o exemplo do peixe-palhaço, que ele vive nas anêmonas. Ele só vive ali, então ele não prejudica ela. Ele só está sendo beneficiado, porque ele está conseguindo um abrigo, mas ele não está fazendo mal para ela. Então é uma relação positiva e neutra, porque é positiva para ele, que tem um abrigo, mas para a anêmona não está acontecendo nada, para ela é indiferente. Não está sendo prejudicada, também não está sendo beneficiada, não está acontecendo nada. Por isso, positiva e zero. Epifitismo. São plantas que crescem sobre os troncos maiores sem prejudicá-los. É tipo um inquilinismo, só que com plantas. Essas plantas se hospedam nos troncos altos e ficam ali, morando ali, mas elas não prejudicam esses troncos, ela não está prejudicando a árvore, ela só está ali. Então é positivo para ela, porque ela tem um abrigo, ela tem um lugar bom, e o tronco não está sendo beneficiado em nada, mas também não está sendo prejudicado em nada. Então, uma relação positiva e neutra. E temos as relações negativas, que aí voltamos com mais, menos, que é quando está sendo beneficiado para um e prejudicado para outro. Competição interespecífica. Ocorre quando duas espécies diferentes que vivem na mesma comunidade disputam os mesmos recursos do ambiente. Igual na intraespecífica, só que era em indivíduos da mesma espécie. Aqui, indivíduos de espécie diferente, eles disputam os recursos e acaba sendo uma relação positiva e negativa, porque alguém ali vai conseguir alguma coisa e alguém ali não vai conseguir, que é uma disputa. Então, fica positivo e negativo. Predação. Quando o indivíduo se alimenta do outro, que é de uma espécie diferente da sua. Exemplo, sapos que se alimentam de insetos. Predatismo, essa a gente já conhece normalmente, é uma relação positiva e negativa, obviamente, porque alguém vai ser comido ali, alguém vai morrer. Então, a pessoa que está consumindo esse outro animal, ela está sendo beneficiada, está tendo alimento, e a outra é prejudicada, obviamente, ela está sofrendo. Então, uma relação positiva e negativa. Parasitismo, interação entre indivíduos de espécies diferentes, em que uma vive à custa da outra, prejudicando. O exemplo que eu coloquei aqui é da lombriga, é um parasita que se instala no corpo do outro para extrair alimento, provocando doenças. Ou seja, quando um está sendo beneficiado, que nesse caso é a lombriga, que está ali se instalando no corpo, se beneficiando, e o outro está sendo prejudicado, que é, no caso, o corpo do hospedeiro, o corpo humano, está sendo prejudicado, porque está causando doença para ele. Então, o parasitismo é uma relação de positividade e negatividade. É quando um está se dando bem, mas o outro está se dando mal.
Basicamente, as 3 relações que vimos agora são positiva e negativa, que é quando um está se dando bem e o outro está se dando mal. E temos também mecanismos de defesa e interação com o ambiente. Como assim? Algumas espécies usam estratégias de defesa para se protegerem de seus predadores. Às vezes, usam uma tática na qual os seres vivos assemelham-se com o ambiente em que vivem ou exibem coloração chamativa. Como assim? Vou explicar. Temos a camuflagem e o mimetismo. O que é o mimetismo? Os seres assemelham-se um com os outros para obter uma vantagem. Ou seja, um indivíduo imita o outro para ficar ali, passando despercebido, para ninguém notar que ele está ali, que ele é diferente, porque ele está imitando. O mimetismo. E a camuflagem é quando os seres mudam a coloração para assemelhar-se com o ambiente em que vivem, para se esconder de predadores ou surpreender as presas. Que nem a imagenzinha aqui do camaleão, que ele muda a coloração de acordo com o ambiente. Aqui ele está entre as folhas, então ele fica verdinho e ele passa despercebido. E muitas vezes os predadores nem notam que ele está ali. E aí ele se escapa, né? Então, são duas táticas de sobreviverem fugindo de predadores. Se escondendo no ambiente, se camuflando no ambiente, passando despercebido. E o mimetismo, que é imitando indivíduos que estão ali próximo para obter alguma vantagem. Digamos que o bicho-pau, ele é um inseto que ele imita o ambiente, ele imita os pauzinhos quando ele fica no meio do mato, e é uma camuflagem, porque ele está imitando o ambiente. E aí ele passa despercebido dos predadores dele. Então, são estratégias de sobrevivência que ajudam eles a sobreviverem para fugir ou para eliminar algum possível predador. E são muito importantes para eles. Enfim, é isso, pessoal, a aula de hoje. Continuaremos a unidade na próxima aula. Realize o exercício da página 348 a 351. Estudem. Até a próxima aula. Beijos!